Uma outra coisa que eu queria reforçar com você, né, ainda falando em geometria, explica para a gente a questão das peças sem ângulo e a importância da linha de divisão. Explica um pouquinho por que uma peça precisa ter ângulo e por que tem que ter, e qual é que é a importância da linha de divisão. Exatamente, ótima pergunta. E precisa ter ângulo em pontos bem distribuídos na peça, porque às vezes eu tenho um ângulo em determinada região, coloquei o mesmo ângulo na outra, só que eu tenho uma queda, algo estabelecido por um lado que vai me dar agarramento. Aí, na hora de extrair, o que acontece? Uma região sai muito bem e a outra agarra. Então, eu preciso ter o ângulo de saída exatamente para isso, para poder facilitar a minha extração. Ah, mas eu passo a tinta, eu passo o refratário, depois eu passo a minha tinta preta, que dá tudo certo e tal. Não adianta. Não tem ângulo de saída, a peça não sai. Mesmo porque, o que acontece muitas vezes? Eu tenho contração, eu tenho uma dilatação, e eu preciso ter ângulo de saída. A peça não pode sair assim, sempre assim. Não tem jeito, eu preciso de ângulo de saída. E tem peça que não é pouco, não. Às vezes a gente não quer judiar muito para não mudar muito a configuração da peça, a estética da peça, e não dá muito ângulo de saída. Tem peça que você tem que dar ângulo de saída e ponto final. Senão você vai perder muita peça, ou tem que ficar retocando muito a sua coquilha para poder tirar as peças. Exatamente. Principalmente quando a gente fala em coquilha, o ângulo de saída é importante, né? Porque na areia, acaba que você não saiu, você quebra, você destrói, então você acaba tendo outros problemas, né? Que o ângulo de saída provoca ali, né? Uhum. Talvez você não tenha o problema do ângulo de saída, mas você com certeza vai ter outros problemas, né? Agora também, Fernando, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que é ângulo de saída e às vezes não é deslocamento de máquina. Às vezes tem ângulo de saída lá, mas você fala, pô, deve ser pouco esse ângulo de saída, né? Não, às vezes o ângulo está bem feito, está tudo certo. Mas às vezes eu tenho deslocamento de máquina na abertura. Então, se ele desloca um pouquinho, aí eu tenho problema. E às vezes é tão sensível... Agora eu vou falar com você, fundidor, você que está nos assistindo aí, você mesmo. Então é o seguinte, o que ele falou aí, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser vista. A ferramenta está com problema, a placa está com problema, o modelo está com problema, só que é o seguinte, você faz a caixa tampa e fundo, e aí o que acontece? Você não tem ali um sistema de transporte, e aí você leva essa caixa vibrando, ou você empurra a sua parte de baixo, ou você não tem fixação nas caixas, ela vai se movimentando, e aí acontece isso que o Batista falou, é isso, né, Batista? É isso mesmo. E aí a peça agarra, a peça não sai. Em coquilha também acontece isso, né, Batista? Principalmente a coquilha. Coquilha, com o tempo, ela aquece, ela vai fazendo isso, né? Ela desloca para cima, ela desloca para baixo, e aí na coquilha não tem mais o que fazer. Na coquilha, ela não vai soltar, né? Porque às vezes você tem um lado superior, ele pode às vezes ter uma espessura mais fina do que o inferior. E aí o que acontece? Está aquecendo mais um lado do que o outro. Então eu preciso ter sempre um queimador em cima e um queimador embaixo, com regulagem ainda de chama, e às vezes algum tempo para desligar. Então o que acontece? Eu tenho também, nas minhas duas partes, eu tenho pino e bucha, que vai centralizar a parte de cima e a parte de baixo. Se esse pino e bucha não tiver um lado ovalizado, o outro, às vezes a pupila ela sendo comprida ou ela sendo quadrada, eu preciso ter um tipo de pino e bucha que vai me centralizar as duas partes. O que acontece? Começa a aquecer demais o lado de cima e na hora que sai o lado de cima ele dá um tranco e abre. Porque ele precisa se libertar que ele dilatou. Então, isso é um outro problema que eu tenho peça grudada, porque tem um problema com aquecimento da parte de cima e da parte de baixo. Então, tá vendo? E a gente pode levar isso tudo, às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou com o meu problema de contra-saída aqui, né? Não tenho meu ângulo adequado. E às vezes não é nada disso. Tem que analisar muito bem. Show de bola. O Lucas já está perguntando aqui que seria os pino-guia.
Exatamente, o que o Batista acabou de explicar, o Lucas. Quando você pode até ter o pino guia, ele vai te ajudar. Só que se ele aquecer de forma irregular, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente o que ele acabou de falar. E em caso de peça de parede fina, você pode até quebrar a peça, né, Batista? Quebra a peça, entorta, um lado sai, o outro não, é um desastre. Aí mais meia hora para poder reativar com aquilo. Exatamente.